paz do Eterno para todos que neste momento está diante deste vídeo, né? Quem está falando aqui é o irmão Djalma e este canal aqui Restaurando as Verdades. Cada semana aqui trataremos de um assunto específico, assuntos que pode ser para alguns polêmico, assuntos que possa ser que alguma das religiões cristãs possa ser que já trabalhe, que aborde, talvez outras não. Mas é importante saber que à luz das Escrituras precisamos ter a verdadeira explicação do nosso Criador, né? Porque na realidade cada ser humano constrói sua verdade, né? Só que a verdade dos seres humanos, a verdade de cada um de nós, esta verdade são verdades relativas, né? Eu posso ter uma compreensão, o irmão que está assistindo esse vídeo pode ter outra compreensão, cada qual tem uma compreensão diante de cada assunto. Mas é importante saber que nosso Criador, o nosso Pai eterno, ele tem as suas verdades e a verdade dele são verdades absolutas. No vídeo de hoje trataremos sobre o assunto dos dízimos. Dízimo está em vigência? De acordo com Malaquias 3,10 diz ali: trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Eterno, se eu não abrir sobre vós a janela do céu e derramar bênção sem medida. Será que esta passagem de Malaquias 3,10 aplica-se para a comunidade messiânica? Aplica-se para o cumprimento do Novo Testamento? É isso que nós veremos no estudo de hoje. Falando sobre dízimo, é importante a gente não se deter apenas nessa passagem de Malaquias capítulo 3. É importante sim fazer um estudo dentro da palavra, de Gênesis ao Apocalipse, para que a gente possamos ter uma compreensão macro do assunto, das explicações acerca do dízimo. Lembrando que em Gênesis capítulo 14, ali fala que Abraão devolveu os dízimos do despojo para Melquisedeque. Melquisedeque ali era tipo um sumo sacerdote do Altíssimo, né? Príncipe de Salém, do qual Abraão devolveu o dízimo do despojo da guerra. Mas levamos em consideração ali que Abraão, o que ele fez pelo um ato de gratidão, mas ali ainda a lei dos dízimos não era uma lei que era imposta. Sabia-se que muitas das nações daquela época via a cobrança do dízimo como um imposto, como um reconhecimento de gratidão. Já no capítulo 28 de Gênesis também deixa claro que Jacó, lá no tanque de Betel, ali, ele fez um voto ao Criador. E ele diz assim: se o Eterno for comigo, nesta jornada que eu empreendo, de tudo que eu ganhar, devolverei o dízimo, né? Se já existisse ali o cumprimento da lei dos dízimos, então seria vão ele ter feito um voto com o Criador, prometendo devolver um dízimo. Então ali também, a lei do dízimo ainda não estava em vigência, mas no coração de Jacó ele estava alegre, né, fazendo um voto diante do Criador, que se ele fosse próspero na jornada, e não lhe faltasse pão, e não lhe faltasse para se alimentar, água para saciar sua sede, bem como vestimenta para cobrir o seu corpo, ele devolveria ao Eterno 10% das suas bênçãos. Sabemos sim que as Escrituras não deixam isso relatado se ele cumpriu ou não, mas nós entendemos, né, que como um servo do Eterno, e se assim ele prometeu, assim ele cumpriu no meio da sua parentela, no meio do seu povo, no meio ali dos seus servos que ali prestava serviço para ele. Certamente ele cumpriu a palavra ali que ele fez ao Eterno. Mais adiante ali, dentro do livro de Êxodo, bem como em Levítico também, já menciona a respeito dos dízimos. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção agora para o capítulo 18 de Número, né? Capítulo 18 de Número, a passagem do verso 21 ao 32, é uma passagem que fala a respeito do dízimo. Eu não vou estar lendo toda a passagem, né? Mas todas as passagens que estarei utilizando na explicação do vídeo de hoje, no final do vídeo eu vou estar deixando digitado aí na tela, para que você possa pausar e também fazer esse estudo, conferindo aí na sua Bíblia, né? Para que você possa marcar, para que você possa mostrar para os seus irmãos de igreja, para que você possa conversar com o pastor e trazer essa luz do entendimento o que é o dízimo, o que foi o dízimo está em vigência à luz das Escrituras. Números capítulo 18, verso 21 diz assim: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação.
Sabemos, meus amados irmãos, quando foi instituído a lei para dos dízimos, sabemos que das 12 tribos de Israel, a única tribo lá na terra de Canaã que não recebeu possessão, não recebeu herança, não recebeu terra, né, foi justamente a tribo de Levi. Essa tribo ela foi separada para ministrar no tabernáculo, no templo, na tenda da congregação, para estar apresentando sacrifício contínuo, diário, né, diante do Eterno, bem como também os holocaustos do povo, né, intercedendo pelo povo. Então, esta tribo, sim, ela teve autoridade, os levitas, para recolher o dízimo dos seus irmãos, das outras 11 tribos que prestavam esse dízimo para os levitas. Também esses dízimos aqui que era recolhido, que era justamente o alimento, os frutos da terra, os cereais, bem como também dos gados, dos animais, esse dízimo aqui não era somente para a sobrevivência dos levitas, mas também para que os levitas também ali assistissem ali o órfão, as viúvas, né? Até mesmo o estrangeiro que estava das suas portas para dentro. Então também o dízimo também tinha essa finalidade social de ajudar o desamparado, o necessitado. Chegando em Deuteronômio capítulo 14, aqui tem outra passagem interessante, né? Do verso 22. Chegando em Deuteronômio 14, aqui tem outra passagem interessante. Do verso 22 ao 29, né? É uma passagem muito interessante. E eu gostaria depois também que você fizesse esse acompanhamento aí em sua casa, pegasse sua Bíblia para conferir. Eu vou estar aqui destacando dois versos, que é o verso 22 e o verso 29. No verso 22, aqui deixa claro: certamente darás o dízimo de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Né? E nessa passagem aqui ainda explica que, se, por exemplo, você recolhesse ali os feijão, os milho, o trigo, né, a cevada, e porventura você morasse tão distante de Jerusalém que você não tivesse como levar este material, que fosse muito peso para ser transportado, você poderia vender esses alimentos que era recolhido como dízimo, a dízima, a 10ª parte da sua produção, você poderia vender por dinheiro, certo? E você levar esse dinheiro lá para Jerusalém. E chegando lá em Jerusalém, nas festividades, juntamente com os sacerdotes, com os povos que para lá se dirigiu, ali você poderia comprar, com aquele dinheiro que foi levado dos dízimos, você poderia comprar ali gado, poderia comprar pão, poderia comprar bebidas, vinho, até mesmo bebida forte era permitido que comprasse, para que você pudesse comer e beber com todos os irmãos ali e festejasse diante do Eterno. Destacando também o verso 29, diz assim: então virão ao levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Eterno, o teu Criador, te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Então, esta era a finalidade dos dízimos. O dízimo da velha aliança, ali era para sustentar o ministério levita, né, que ali fazia a obra de intercessão pelo povo, bem como o necessitado, o carente, o órfão, as viúvas, tudo era auxiliado e era assistido por esses dízimos que fazia parte da velha aliança. É impressionante como os pastores do sistema, das igrejas que defendem que tem que devolver o dízimo. Eu estou falando isso porque eu fiz parte do sistema há muitos anos da minha vida, por 19 anos da minha vida, ali eu prestei a devolução do dízimo dentro do sistema, né? E muitas das vezes se apegava esse verso aqui de Malaquias 3,10 que diz: trazer todos os dízimos à casa do tesouro, né? Para que haja mantimento na minha casa. Esse verso aqui eu já mencionei neste vídeo aqui, levando em consideração que, meu amado irmão, você tem que fazer toda uma leitura do livro de Malaquias. Malaquias só tem apenas 4 capítulos, é um livro pequeno, então desde já eu te convido a fazer um estudo, uma análise desse livro de Malaquias, e aqui você vai entender que toda a conversa do nosso Criador era direcionada aos sacerdotes, né? Sacerdote que muitas das vezes ali ele não recebiam, né, esses dízimos por parte dos irmãos, e muitas das vezes ele recebia esses dízimos por parte dos irmãos, mas ali não compartilhava com as viúvas, com os órfãos, nem tampouco com o estrangeiro. Então aqui, neste livro de Malaquias aqui, você percebe-se que o Criador, ele está chamando a advertência aos sacerdotes, bem como o sumo sacerdote daquela época, né? Que aqui existia o serviço
do altar ministrado pelos levitas. Se você parar para analisar aqui o Criador promete, né, abrir a janela do céu e derramar bênção sob medida àqueles que for fiel no cumprimento desta velha aliança, que era a prática dos dízimos. No verso seguinte, que é o verso 11, o Criador diz assim: eu repreenderei o devorador. Né? Esse devorador que ele está falando que ia repreender aqui era justamente uma espécie de gafanhoto que atacava lá as plantações do povo. O Criador aqui está prometendo bênçãos para a vida daquelas pessoas. Ele está prometendo repreender as coisas, o devorador que no caso, que era um gafanhoto, que trazia prejuízo para as plantações do povo, né? Diferentemente da forma que é apresentado pelo sistema. Ele diz que aquele gafanhoto ali, que é o devorador, que é Satanás, e que se você não devolver o dízimo, que vai vir a enfermidade, que vai vir a briga no casamento, e que você vai perder o emprego, e que você tem que devolver o dízimo. Olha, meu amado irmão, daqui a pouco eu vou estar entrando no Novo Testamento e vou lhe mostrar que na comunidade messiânica a conversa era totalmente diferente. Essa pressão psicológica que é feita pelo sistema, né, religioso em busca de tomar o teu dinheiro, de te assaltar, de fazer você cumprir com a velha aliança, sabendo que nós não estamos mais debaixo da velha aliança, meu amado. Analise bem, estude a palavra do Criador, não permita ser enganado por pastor nenhum. Pastor que disse ser ungido da boca para fora, que ninguém ungiu ele para ser pastor. O Criador mesmo não chamou ele para este propósito, para estar tirando dízimo dos irmãos, enriquecendo e fazendo fortuna. Temos que vigiar na palavra, meu amado. A palavra que, enquanto a palavra diverte aqui, que ele traria uma bênção sobre nossa vida, aqui agora vem um sistema com ameaças, né? Querendo ganhar você pelo medo, querendo ganhar você, instigando a sua ganância, para que você venha devolver o dízimo, para que você venha ter bastante bens materiais e outras coisas. Não é por aí, meu amado. Por exemplo, do sistema que eu fazia parte, inclusive a sua escritora, a sua profetisa, né? A profetisa nos seus escritos dizia que se você não devolver o dízimo, você não tem parte no reino dos céus, né? Então, essa é a opinião dessa profetisa, conhecida como Ellen G. White, bem como também é o que é ensinado para que ali a Irmandade continua cega na prática da devolução do dízimo. Os pastores do sistema que defendem que o dízimo está em vigência, ele chega nessa passagem aqui de Mateus 23, até porque só no livro de Mateus aqui, no capítulo 23, e em Lucas, capítulo 11, ambas as passagens falam do mesmo assunto. No capítulo 23 e 23 de Mateus, aqui diz o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a benevolência, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, tem pastores do sistema que pega essa passagem e diz aqui: olha, aqui o Messias ele está aprovando a prática de devolução do dízimo. Sim, realmente ele está aprovando a prática de devolução do dízimo, porque ele nasceu debaixo do jugo da lei da velha aliança. Bem como também quando ele curou um leproso, né? Eu vou estar passando a passagem no final do vídeo para você também fazer todo esse estudo. Bem como ele curou o leproso, e ali também ele mandou que voltasse lá ao templo e que pagasse pela sua bênção o sacrifício que tinha que ser feito lá, pela sua purificação, pagasse o sacrifício. Que ali teria que levar os pombinhos, teria que levar um cordeiro para ser sacrificado. Então também ele estava aprovando também a morte dos animais, né? O sacrifício dos animais. Como também o próprio Messias, depois de nascido, ele foi apresentado também, cumprindo o rito da velha aliança, ao 8º dia de nascido. Também ele foi circuncidado, também cumprindo também todos os ritos da velha aliança. Então, por que não se prega que a circuncisão hoje está em vigência? Por que não se prega que deve se matar animais, cordeiro, oferecer sacrifício, holocausto, de sangue, derramamento de sangue? Por que não se prega? Né? Porque não é conveniente. Porque não é do interesse do sistema esse tipo de coisa. Mas justamente os dízimos, né? E eles pregam que dízimo se devolvia em alimentos naquela época porque não existia dinheiro. É uma grande mentira. Porque lá em Gênesis lá deixa claro que Abraão, por 400 ciclos de prata, ele comprou uma terra lá pela qual ele sepultou a sua esposa.
Se observa também ali que na época o Messias pegou uma moeda e disse: de quem é a esfinge da moeda? E o pessoal disse: ali é de César. E ele disse: dai a César o que é de César e dai ao nosso Pai eterno o que é do nosso Pai eterno. Ali ele deixou bem claro. Também ali, o próprio Messias ele foi vendido por 30 moedas de prata. Então percebe-se que esse discurso de dizer que não havia dinheiro naquela época é uma grande mentira. Havia dinheiro, sim. E dízimo sempre foi alimento, frutos, bem como animais que eram entregues lá. Mas no madeiro, quando o véu do templo ali foi partido, aonde que nós não precisamos mais de sumo sacerdote ou de sacerdotes humanos, para que possa ali, aqui na terra, estar fazendo essa intercessão diante do Pai por nós, porque hoje nós temos o livre acesso ao Pai, ao Todo-Poderoso, e hoje nós só temos um único sumo sacerdote mediador, que é o Filho do Todo-Poderoso, o unigênito, que está à destra do Pai, intercedendo por mim e por cada um de vocês. Na sequência dessa explicação ainda acerca dos dízimos, uma outra leitura eu gostaria de indicar, que é o capítulo 7 de Hebreu. O capítulo 7 de Hebreu, do verso 1 ao verso 19, você pode estar fazendo toda essa análise aí em sua casa, leia cuidadosamente, com atenção, peça direcionamento, sabedoria ao Pai Eterno que Ele vai te conceder. Eu agora vou estar destacando aqui 3 versos, que é o verso 5, o verso 12 e o verso 18 do capítulo 7 de Hebreu. O verso 5 diz assim: ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Verso 12. Quando, pois, se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança na lei. E o verso 18 que diz: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenância, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Aqui deixa claro, meu amado irmão, que ao sacerdócio levítico era permitido recolher dízimos e as ofertas dos irmãos. E você viu ali no Velho Testamento que eles faziam isso porque eles não tiveram herança, mas sim eles tiveram uma missão do Criador para ministrar no tabernáculo, na tenda da congregação. E aqui vemos que nosso Messias, ele vem da tribo de Judá. Aqui nessa passagem vai deixar claro que diz que ali, que da qual nunca ministrou, né, fez aqui no santuário terrestre, nunca ministrou em favor dos seus irmãos. Mas hoje nós temos o Messias como nosso sumo sacerdote. Aqui deixa claro no verso 12, né? Pois se quando muda-se um sacerdócio, também há mudança na lei. Então a lei dos 10, a lei da devolução dos dízimos, meu amado irmão, faz parte da velha aliança. E esses dízimos tinham 4 finalidades, né? Sustentar os levitas por não ter herança, as viúvas, os órfãos, bem como o estrangeiro, que quer dizer um mendigo que estivesse ali dentro das portas da tua cidade ou próximo ali da sua residência, clamando pelo pão. Falando à igreja de Coríntio, Paulo deixou claro a orientação acerca do que é contribuir com a obra das boas novas, da pregação das boas novas, e como através do sistema da oferta voluntária, através de alimentos, até mesmo donativo ou recursos financeiros, para ajudar justamente os irmãos necessitados do pão material. Aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, verso 12, diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Já no capítulo 9, deste mesmo segundo livro aqui aos Coríntios, verso 7 ao 9, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o nosso Criador ama a quem dá com alegria, né? O Eterno pode fazer-vos abundar em toda boa dádiva, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Verso 9, como está escrito: distribuiu e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, meu amado, aqui Paulo deixa claro que é para contribuir com aquilo que está proposto ao coração. Paulo deixou claro muitas das vezes que ele trabalhava
para não se tornar um fardo, não se tornar pesado para o irmão. Ele disse muitas das vezes, aquele que não queira trabalhar, também não coma. Ele deixou também claro que ele disse que de forma gratuita ele recebeu este evangelho, essa mensagem, essas boas novas, bem como também de forma gratuita ele passou. Se você for analisar, meu amado, nas escrituras, discípulo nenhum ganhou dinheiro por pregar o evangelho. Discípulo nenhum ele fez fortuna, ele comprou carro, comprou casas pregando o evangelho. Diferentemente do que nós vemos hoje no mundo, meu amado. Hoje pessoas usando da palavra do Criador, a Bíblia que contém das escrituras sagrada para extorquir seus irmãos, aonde que o próprio Paulo ele descreve outra passagem, e farão comércio de vós, farão comércios. Muitos de vocês que estão hoje dentro do sistema religioso são tidos como clientes para eles. Mesmo eles defendendo o dízimo, eles não querem que um devolve de uma igreja, devolve em uma outra placa de igreja diferente. Eles querem que cada qual em seu quadrado devolva dentro daquele sistema ali ao qual ele está de frente, ao qual ele vai ministrar e gerenciar aquele dinheiro, meu amado. Abra teus olhos enquanto há tempo. Se você realmente quer praticar, no caso, a boa obra do nosso Eterno, lembra do que está escrito em Tiago 1,27, que a boa religião, a pura religião, sem mácula para com o Criador, é aquela que visita os órfãos, que dá assistência às viúvas e ao necessitado. Abra teu coração para essa verdade, que o Eterno te ilumine. Você pode fazer a diferença aonde quer que você esteja, no seu bairro, na sua comunidade, ali alguém da sua família que estiver necessitado, um mendigo que está ali próximo da sua residência, uma instituição que você possa ajudar, desde quando você tenha, meu amado, abra teu coração, porque assim o nosso Messias ele nos ensinou, tudo aquilo que querer que os homens vos façam, façai-vos a ele. Que o Pai Eterno te ilumine, te abençoe neste estudo, e que você saiba que dízimo, ele fez parte da velha aliança, né? Se você quer contribuir, quer ajudar de coração, que você possa estar ajudando os necessitados, que você possa estar dando seu 10%, seu 20%, 30%, 5%, aquilo que for permitido, aquilo que o seu coração designar, você vai e o faça. Que o Pai Eterno te abençoe hoje e sempre. Compartilhe esse vídeo aos seus amigos, nos seus grupos aí. Também dê um like, deixe seu comentário, e o Eterno te abençoe. Desde já um grande abraço.